Bem, hoje nós vamos entender aqui a diferença entre a variável aleatória discreta e a variável aleatória contínua. E indo direto ao ponto, o que é a variável aleatória discreta? É aquela cujo conjunto de valores que ela pode assumir é um conjunto finito ou um conjunto infinito enumerável. E a variável aleatória contínua, ela é aquela cujo conjunto de valores que ela pode assumir é um conjunto infinito não enumerável. E aí aqui nesse vídeo a gente vai entender melhor o que significa cada um desses termos. Então vamos lá. A variável aleatória discreta a gente já viu assim muitos vídeos sobre isso. Um exemplo super simples é aquele em que eu jogo a moeda 3 vezes e aí eu falo que x representa o número de caras que apareceram nessa moeda. Então x nesse caso pode assumir os valores 0, 1, 2 e 3. Né? Esses são os valores que x pode assumir. E aí a gente calcula a probabilidade de não aparecer nenhuma cara, a probabilidade de aparecer só uma cara, de aparecer duas caras ou de aparecerem três caras, né? Se aparecerem nenhuma cara é porque deu tudo coroa, né? Se aparecer uma cara é porque essa uma cara pode ter acontecido no primeiro lançamento, no segundo lançamento ou no terceiro lançamento. Beleza. Esse é um exemplo de variável aleatória discreta. E nesse caso aqui, os valores que x pode assumir são quais? 0, 1, 2 e 3. E como eu falei no início, o conjunto de valores, quando o conjunto de valores que a variável aleatória pode assumir é um conjunto finito, então essa variável aleatória é discreta. Então nesse caso, a gente vê claramente que essa variável aleatória é discreta. Uma outra condição que eu dei para ela ser discreta é ela ser o conjunto de valores que ela pode assumir ser um conjunto infinito enumerável. E aí o que eu quero dizer com isso? Imagina que x representa o número de acessos. O número de acessos a um website. Bem, o número de acessos a um website pode ser qualquer possível, né? Porque você pode ter um site e ele ter 100 acessos, ou ele ter 1000 acessos, ou ele ter 1 bilhão de acessos, né? E assim, uma pessoa ela pode acessar o site mais de uma vez. Então você não está limitado também à quantidade de pessoas que existem no mundo. Cada pessoa do planeta pode acessar esse site mais de uma vez. Então a gente pode ter qualquer valor possível. A gente pode ter 1 trilhão de acessos a esse site, né? Então, a gente vê aqui que a gente pode ter o quê? Zero acesso, né? Ninguém entrar no seu site, né? 1 acesso, no caso, só você entrar no seu site. 2, 3 e assim por diante, até o infinito. Pode ter 1 bilhão, pode ter 1 trilhão de acessos ao website. E aqui, o que eu quero dizer aqui, ó? Esse conjunto, ele é infinito. Só que ele é infinito enumerável. E aí você pensa, tá, mas o que é enumerável? Bem, eu consigo escrever esse conjunto numa forma de lista. Eu consigo dizer assim, ó, o primeiro elemento dessa lista é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2 e o quarto é o 3 e assim por diante. Então eu consigo escrever esse conjunto dessa forma aqui. E aí eu coloco os 3 pontinhos aqui e você já entende tranquilamente o que eu quero dizer aqui. Eu vou de 1 em 1 até o infinito. E eu consigo dizer, quem é o quinto elemento desse conjunto? É o número 4, ó. Que primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento, eu não coloquei aqui, mas é o 4. Quem é o 10º elemento desse conjunto? É o número 9, porque eu tenho de 0 até o 9. No caso, o 10º é o 9. Então eu consigo dizer sempre, quem é o 1000º elemento desse conjunto? É o número 999. Então eu consigo escrever esse conjunto infinito numa forma de lista. E eu consigo te dizer qual é o elemento que está ocupando qualquer posição dessa lista. Beleza. E aí, o que é a variável aleatória contínua? É uma variável aleatória cujo conjunto de valores possíveis é um conjunto infinito não enumerável. Exemplo, x é o tempo de vida útil de uma lâmpada.
Então, por exemplo, uma lâmpada, você compra ela pode durar, ela pode queimar 1 minuto depois de você ter começado a usar ela, ou ela pode queimar depois de anos de uso, né? E você não sabe exatamente quando que essa lâmpada vai queimar, né? Então ela pode durar 10 anos, ela pode durar um tempo enorme. Só que esse tempo, se você falar assim, qual é a probabilidade dessa lâmpada durar, de ela não queimar depois de, sei lá, 100 anos? É extremamente baixa, mas você ainda precisa considerar essa possibilidade, né? Outra coisa também que a gente pode considerar aqui é o seguinte: X é o tempo de decomposição de um material, né? Quando eu era criança, eu via, geralmente em revista, informativos, né? Incentivando as pessoas a não jogar lixo no mar, né? E aí lá tinha assim, o tempo de decomposição de uma bituca de cigarro, de um plástico, de uma borracha, de vários produtos, né, que as pessoas costumam jogar no mar, né? E existem alguns produtos desses que o tempo de decomposição é indeterminado. Alguns você consegue dizer, isso aqui demora 2 anos para se decompor na natureza, isso aqui demora 100 anos. Mas existem produtos que o tempo de decomposição é indeterminado, de tão grande que é, né? Você não consegue nem dizer exatamente quantos anos você vai precisar para ele se decompor na natureza. Então aquilo, se você jogar esse lixo no mar, né, ou em qualquer outro lugar, o prejuízo que você tem, assim, né, para o mundo, né, é uma coisa que é até pior, né, do que, assim, além de ser uma falta de civilidade, você jogar lixo, né, no mar, fazer um descarte inadequado, você ainda vai gerar esse prejuízo aí por um tempo indeterminado, aí, talvez por séculos, né? E beleza. Então X é o tempo de decomposição de um material. Pode demorar, por exemplo, 100 anos, 2 meses, 15 dias, 4 horas, 32 minutos e 5 segundos. Essa é uma das infinitas possibilidades que eu tenho de tempo de decomposição para esse material, né? Ou pode ser também 32 milhões de anos, 42 dias, 5 meses, 3 horas e 22 minutos e 10 segundos, né? Então você tem aí uma quantidade de possibilidades que é infinita, só que nesse caso, se eu colocar aqui, né, como aqui eu estou fracionando, né, eu estou falando anos, meses e tal, mas se eu medir esse tempo em segundos, por exemplo, eu posso ter aqui a possibilidade desse tempo ser de 48.359,39872 segundos, por exemplo. Ou eu posso ter que o tempo de vida útil da lâmpada ou de decomposição do material é de 0,001 segundo, né? Porque assim, no caso aqui da lâmpada, é que você acabou de comprar e ela já queimou imediatamente. Ela durou uma fração de segundo, né? Ou ela pode durar menos ainda, 0,0000001 segundo, né? Beleza. E aí, por que eu estou dizendo que esse conjunto aqui, ele é infinito não enumerável? Porque nesse caso aqui, eu vou ter todos os números reais possíveis. E aqui nos números reais, eu tenho uma particularidade. Eu não consigo dizer assim, eu posso até dizer assim, o primeiro número real, né, que a gente sabe que não é, porque a gente tem também infinitos valores negativos, mas imagina que eu dissesse assim, o primeiro número real é o 0. Aí o segundo, aí você fala assim, é o 0,1. Não, mas não pode ser o 0,1, porque existe um número menor que o 0,1. O 0,01 ele já é menor que o 0,1. Então você fala assim, não, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Mas aí você poderia pegar aqui o 0,00000001. E você fala assim, não, esse aqui é o segundo número. Então, para eu escrever numa forma de lista, aí é mole. Eu falo que o 0 é o primeiro, e aí o 0,000001 é o segundo. Mas você consegue aumentar a quantidade de zeros aqui, e aí falar assim, não, então esse seria o segundo. E você consegue repetir esse processo indefinidamente, infinitamente, né? Então você, por mais que você queira,
você não consegue encontrar um número que seria o segundo na sua listagem, porque você consegue aumentar a quantidade de zeros e encontrar um número menor ainda. Não importa o que você faça, né? E aqui eu ainda estou desconsiderando o problema de que a gente ainda teria que criar uma listagem para os números negativos, né, menores que zero. Você não conseguiria criar essa listagem para você dizer assim, o primeiro elemento da lista de valores possíveis é o zero e o segundo é o 0, aí infinitas casas depois, infinitos zeros depois e um 1 depois. Você não conseguiria fazer isso. Porque você sempre tem um número menor ainda que você poderia chamar de segundo, né? Então você não consegue criar essa ordenação aqui, essa ideia de que eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, etc., aqui no conjunto dos números reais. Nem em qualquer subconjunto dos números reais, né? Porque aqui a gente está falando do R+, né? O exemplo que eu dei aqui foi com R+. Só que tanto com o conjunto dos reais quanto do R+, ou com intervalos fechados, por exemplo, do 0 até o 2, eu também ainda teria esse problema. Aí você pensa assim, eu não tenho problema de criar a listagem para os negativos. Só que aqui você ainda teria o mesmo problema que eu mostrei aqui, porque você poderia ir aumentando a quantidade de zeros e você nunca encontraria qual seria o segundo número. Você definiria que o primeiro número é o 0, mas e o segundo? Quem é? Você não sabe, você não consegue dizer isso. Então esses conjuntos, né, que são assim, ou o conjunto dos reais ou seus subconjuntos, né, ou intervalos fechados, eles têm essa particularidade de que eles são conjuntos infinitos não enumeráveis. E aí um grande problema, né, que alguns materiais e até algumas pessoas explicam, ou melhor, um problema na explicação de alguns materiais e pessoas é o seguinte: algumas pessoas escolhem explicar o conceito de variável aleatória discreta da seguinte forma. A variável aleatória discreta é aquela que só pode assumir valores inteiros. E a variável aleatória contínua é aquela que pode assumir valores inteiros e não inteiros, né? Números quebrados, né? Com vírgula. Só que isso não é verdade. Imagina que eu tenho aqui uma variável aleatória que é a nota da sua prova. E aí imagina que essa prova vale 10. E aí ela tem a nota máxima. A nota máxima que você pode tirar é 10. E ela tem 20 questões. Todas elas de múltipla escolha. Aí eu vou botar assim, ME, múltipla escolha. Só que questões de múltipla escolha não tem meio certo. Ou você acerta ou você erra a questão. Se você tem 20 questões todas de múltipla escolha, você pode muito bem tirar a nota 4,5. Se você tirou a nota 4,5, o que isso significa? Que você acertou 9 questões. Se você tirar 5, significa que você acertou 10 das 20 questões. Então você pode ter aqui valores com vírgula. Se eu falo, x é a nota da sua prova, bem, eu tenho aqui uma quantidade de valores que eu posso assumir. Eu posso dizer assim, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, aí eu vou botar um ponto e vírgula aqui só para não confundir com o ponto com a vírgula do número, né? Beleza. E aí eu vou continuando até chegar no 9,5 e no 10. Por que que essa variável aleatória aqui vai ser, aqui é o ponto e vírgula aqui é 2,5. Por que que essa variável aleatória aqui, ela vai ser discreta? Bem, primeiro porque esse conjunto é finito. E eu falei no início do vídeo, se o conjunto é finito, o conjunto de valores que a variável aleatória pode assumir é finito, então essa variável aleatória já é discreta. Mesmo aqui eu tendo valores não inteiros. Isso não importa. A nossa definição não é essa. A nossa definição é, conjunto é finito ou é infinito enumerável, então a variável aleatória é discreta. Então se eu chegasse aqui, qual é a probabilidade de você tirar nessa prova uma nota igual a, sei lá, 7,5, por exemplo? Bem, mesmo aqui eu estando colocando aqui, atribuindo aqui um valor para a variável aleatória, que é um número que é não inteiro, essa variável aleatória aqui, ela é discreta, e essa probabilidade aqui, a gente vai até ver depois em outro vídeo,
que quando a gente tem variável aleatória contínua, a gente vai calcular a probabilidade por meio de uma integral. Aqui nesse caso aqui, você não vai calcular a probabilidade por meio de uma integral. Você vai calcular da mesma forma que você já calculava. Então, a gente pode ver aqui, conforme eu acabei de apresentar, que essa variável aleatória aqui, ela é discreta e não contínua, né? E existem alguns materiais, né, que explicam da seguinte forma. Se ela pode assumir valores que não são inteiros, então ela é contínua. Não necessariamente, e aqui está um contra-exemplo. Então, é isso.